Uma alma cega. Eu versus minha família. Agressão constante. Ódio eterno do meu pai. Eu só queria ser um bom filho e ter um bom pai. Mas meu olhar era perverso demais para isso. Tem algumas coisas para falar para você. A palavra de Deus fala que Deus chama aqueles que não são como se já fossem. Essa voz que ecoava na tua alma, essa chama que de alguma forma já estava acesa dentro do seu coração, mesmo quando você estava fazendo todas aquelas coisas no mundo, já era Deus te chamando. Já era Deus te levantando. Você não sabia reconhecer porque você não sabia quem era Deus. E olha só que engraçado. Você teve o seu pai. Acho que pior do que não ter um pai, talvez seja ter o pai que você teve. Mas mesmo assim, Deus está te levantando para ser um pai de uma geração. Ser um pai de multidões. Você crê nisso? Remonta a cabeça, rapaz. Remonta essa cabeça. É tão louco ver essas histórias, a sua história. Você não precisa segurar o seu choro. O homem chora. Isso não é sinal de fraqueza. Beleza? Irmão, eu ouvi um pouco da sua história. É muito parecida com a minha. Você não sabe, também sou de Salvador. Sou da Bahia. E por muitas das vezes eu cresci que nem você. Ouvindo várias coisas que você ouviu. Eu também tenho um padrasto alcoólatra. Eu sofri bastante nisso. Mas eu decidi mudar a minha mente. Você viveu muita coisa. Você passou por muita coisa. Você está aqui hoje. Perante a várias pessoas de Brasília, hoje você está sentado nessa cadeira. Ouvindo coisas que provavelmente ninguém nunca te falou. Você não é vítima. Você nasceu não para ser figurante. Você nasceu para ser protagonista. E o Espírito Santo só habita em quem quer ser protagonista. Que nasceu para brilhar, mano. Você tá ligado? Você nasceu para crescer. Você nasceu para ter uma família. Para casar, para dar frutos. Para que pessoas sejam transformadas através do seu testemunho. Isso, o que não te mata, chega aqui, te fortalece. Amém. Você nasceu para vencer, beleza? Você nasceu para vencer. Amém. Deus, boa noite a todos, Deus os abençoe. Estamos aí em mais um dia ali, onde nós vamos aprender um pouco mais da palavra de Deus, né? Bastante emotivo aí, né? A questão desse jovem, né? Mas hoje eu quero trazer justamente esse tema que é interessante, não simplesmente pelo ato disso que você faz, mas o que isso significa para você? Levantar a sua cabeça, né? A gente acha tão simples, né? É uma colocação tão simples, mas quantas pessoas hoje o diabo tem trabalhado para que aquela pessoa não viva uma vida segundo os seus propósitos, não viva uma vida segundo os propósitos de Deus na vida delas. E aí ela anda com a sua moral baixa, ela anda com a sua autoestima baixa, ela anda sem querer saber do seu futuro. E eu quero comentar algo sobre isso com você hoje. E para tal, eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de João. João capítulo 15, verso 7 ao verso 9. João 15, verso 7 ao verso 9. Diz assim, João 15, de 7 a 9. Não sei se a sua Bíblia é a linguagem de hoje, ela é atualizada, corrigida.
Livro de João, capítulo 15, verso 7 ao verso 9, diz assim: Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado o meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Amém? Só até aí. Você que pode, feche seus olhos, curva sua cabeça para nós orarmos. Pai, aqui estamos diante da tua presença, em reverência a ti, Pai, crendo, acreditando que tu tens algo a acrescentar na nossa vida. Não estamos aqui nesse ambiente em vão. Ó Deus, essa palavra, esse link não chegou nessa casa. Não foi por acaso que alguém estava folheando o Facebook, ou o YouTube, ou o Instagram, e por acaso viu essa palavra. Não, tu tens um propósito. Tu tens um propósito, Senhor, sobre todas as coisas. Por isso nós nos colocamos diante de ti, nesse culto de arena, crendo, acreditando que a sua palavra vai se cumprir na nossa vida. Por isso nos assentamos aos seus pés, acalmamos o nosso coração e pedimos a ti, fala conosco, Pai. Se revela de maneira extraordinária sobre as nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Queridos, todo ser humano, no intuito de se proteger, ele pode usar excessivamente, né? Ele pode se usar de várias ferramentas de defesa. Uns, né, ficam tristes, outros, né, se deprimem, né, outros ficam amargurados, né, outros ficam com raiva, né, com ódio. E isso é um pouco, bastante preocupante, porque nessas explosões, né, de emoções, muitas das vezes nós não medimos consequências e às vezes nós nos arrependemos daquilo que nós fazemos, das atitudes no momento de fúria, no momento de raiva. Mas ao contrário do que a gente acha, né, talvez você não seja uma pessoa assim, talvez você seja, né, uma pessoa bem, que tenha bastante temperança, né, que tenha bastante domínio próprio nessa área. Glória a Deus se você é assim. Mas o normal não é assim, as pessoas terem ferramentas para se defenderem de acusações, né, estando certo ou estando errado, levantam um escudo e começam a degladiar, a brigar, a ir para cima, né, fruto de talvez um estímulo na sua alma, no seu emocional, de defesa. Você tendo razão ou não tendo razão. Isso muitas das vezes acontece. E tudo isso é interessante porque a palavra de Deus, ela vem nos ensinar, ela vem nos dar a interpretação hoje, que nós devemos compreender, buscar muito o que está dentro do nosso coração, o que está por trás dessas manifestações, o que está por trás, principalmente dessa raiva, né, que muitas das vezes te cega. Você acaba cometendo, né, ações, reações que não é normal de você. Por que isso acontece? Por que nós somos assim? Um sentimento ou pensamento não pode dominar nossa mente ao ponto de nos cegar, de não medirmos consequências dos nossos atos. A raiva, muitas das vezes, ela nos cega, não te deixa pensar, impede de produzir estratégias corretas que levam a avançar em todas as áreas na sua vida o mal. Então, não tem como medir uma consequência do que uma pessoa fora de si pode fazer. Você pode aí, de repente, procurar aí, né? E fugiu aqui o nome do filme. Dia de Fúria. É esse mesmo, Dia de Fúria. Muitas das vezes nós somos como aquele personagem. Está tudo bem, mas ora as coisas começam a dar errado, ora as coisas começam a dar para trás, e isso vai te enraivecendo, te botando ali em estado de fúria,
E chega uma hora que você comete ações que você não sabe aonde aquilo vai chegar. Essas ações, elas não podem, de maneira nenhuma, te cegar. Pessoas assim ficam literalmente cegas por não medirem consequências do que elas falam. E quantos depois se arrependem? Para pensar na sua própria vida. Quantas das vezes você falou alguma coisa e quando foi dias depois você, poxa, não era para ter falado aquilo? Você não mede consequência. Naquele momento ali, muitas das vezes, para algumas pessoas, ela fica literalmente cega. Mas não é cega simplesmente de não enxergar, né? Lógico. É cega de não medir a consequência daquilo que ela está falando. Medir a consequência daquelas ações. Deus hoje Ele quer te conduzir, quer te levar para você entender que muitas das vezes a sua vida está assim, como diz o tema, né? Com o seu semblante caído. Por quê? Porque às vezes há dentro de você arrependimentos, há dentro de você angústias, que muitas das vezes impede você de desenvolver o potencial que você tem, seja ele um potencial profissional, seja ele, né, um potencial ministerial. Por quê? Porque muitas vezes você está preso nessa angústia. Em Provérbios 24:10 diz assim: se te mostrares fraco no dia da sua angústia, a sua fé será pequena. Mas pastor, você falaria talvez assim, mas pastor, eu não tenho como fugir dessa angústia. Pastor, eu não tenho como sair disso. Preste bem atenção nisso. Se você vacila no dia da dificuldade, será limitado a sua força. Você precisa entender, você precisa acreditar que você, como, né, um cristão, né, e a vantagem do cristão é que Deus promete ajudá-los em sua dificuldade. Se você já é cristão e vive um momento disso, a palavra de Deus te garante que Ele vai te ajudar na sua dificuldade. Ele não vai te deixar sozinho. Por isso, acalma o teu coração. Salmo 34, 19 diante fala assim: muitas são as aflições dos justos. Mas olha o que diz a parte B do versículo. Mas o Senhor o livra de todas. Vou repetir. Muitos são as aflições dos justos, mas o Senhor o livra de todas. Então você precisa se pegar a Deus, se apegar, né? A nossa leve momentânea tribulação, a nossa leve momentânea dificuldade, a nossa leve momentânea, né, podemos dizer assim, raiva ou a ira, ela não vai durar para sempre. A sua crise, a sua dificuldade, a sua dor não vai durar para sempre. Para pensar um pouco. Quanta dor você já viveu no seu passado? Quanta dor você já sentiu? Né? Talvez de uma má criação que você teve. Talvez de um problema familiar que ocorreu aí na sua infância. Talvez um problema na sua casa. Talvez um problema com seu marido, com a sua esposa, com o seu filho, com a sua filha. Mas observa que por mais que você viva alguns problemas hoje, mas para pensar um pouco, olha para trás um pouquinho da sua vida e verifica como você já venceu muitas coisas. Como que na sua vida você já superou muita coisa. Sabe por quê? Porque Deus tem estado contigo. A palavra dele se cumpre. Muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor o livra de todas. Não é de algumas, de todas. O apóstolo Paulo, quando ele escreveu a carta dele para Coríntios, né? Eu quero ler esse texto com você, 2 Coríntios 4, 2 Coríntios 4, 16 a 18. Olha o que ele deixou escrito, né, nesse texto, 2 Coríntios 4, 16, 18. Diz assim: por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se esteja consumindo, o interior, contudo, se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação
produz para nós, cada vez mais, abundantemente, um eterno peso de glória. O que Paulo está explicando para nós aqui, né? Quando nós lemos essa carta aos Coríntios, encontramos essa afirmação, né? Uma afirmação de que a nossa leve e momentânea tribulação produz glória, somos encorajados a permanecer nos momentos difíceis, porque eles são passageiros. Mas algo que impressiona é perceber que algo leve é capaz de produzir algo glorioso e eterno. Você compreende o que é um peso de glória? Você compreende o que isso significa na sua vida? Quantas vitórias você já teve na sua vida? Quantas bênçãos já alcançou você? Quantas lutas você já passou e você venceu e você rompeu? E olha onde você está hoje. Talvez desde pequenininho, como comentei, talvez de uma criação muito complicada, ou talvez igual a esse jovem que você viu aqui do filme, da série. Que mesmo diante da rejeição, mesmo diante da dificuldade, mesmo diante da crise, de talvez não ter tido o pai que ele queria ter, agora ele se torna um pai de multidões. Agora ele vai se tornar um homem que vai levar muitas outras pessoas a encontrar o verdadeiro pai, que se chama Jesus Cristo. Assim como ele encontrou. Fixe o seu olhar naquilo que tem o poder para te fortalecer. Observa bem, há podemos dizer assim, um paradoxo entre você se achar forte e você ser forte. Em você passar crises, dificuldades, né, e você ser fraco. A palavra de Deus nos ensina que nós precisamos, né? Olha o que diz 2 Coríntios 4,18. Assim, fixando os olhos naquilo que se vê, mais do que não se vê, pois o que se vê é transitório. Vou repetir. Assim, fixando os olhos não naquilo que se vê, mas do que se não vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. O que ele quer dizer com isso? Para nós não fixarmos os nossos olhos, não fixarmos as nossas vidas naquilo que nos traz angústia. Há uma esperança proposta para mim e para você. E é nessa esperança, e é nessa luz, e é entregando a nossa vida para Jesus Cristo, que gera em nós uma esperança no nosso homem, né? Conforme diz o texto aqui, a referência assim, nosso homem interior. Mas ele quer dizer, dentro de nós, independente de ser homem ou de ser mulher, Deus gera dentro de nós uma fortaleza. Ah, mas a angústia do lado de fora continua. Ah, a crise do lado de fora continua. Ah, a dificuldade do lado de fora continua. Mas dentro de você, você é fortalecido. Porque a partir do fortalecimento dentro da sua alma, dentro do seu interior, você vence as dificuldades do lado de fora. Durante esse processo, né, se nossos olhos não estão devidamente alinhados, né, com o foco que é Jesus, só conseguimos enxergar a nossa dificuldade. Se não tiver os olhos fixos nele, se não estiver olhando firmemente para ele, autor e consumador da sua fé, você acaba muitas das vezes colocando as suas vistas na dificuldade, na crise, ou como o jovem que nós falamos aqui, na rejeição. E aí ele acaba por viver a vida dele, né, no exemplo desse jovem, frustrado, em angústia, em aflição, com um sentimento grande de rejeição dentro dele. Mas a partir do momento que ele permite que Jesus entre na vida dele e mude o seu interior, ele começa a vencer. Ele começa a entender. Por quê? Porque ele não fixou os olhos na dificuldade. Ele fixou os olhos em Jesus. Então fala, em Jesus. Olha o que ainda diz, né? Confirmando o que fala aqui em 2 Coríntios 4,18. Assim,
fixando os olhos, como ali, né, naquilo que se vê, mas não do que se... Peraí, vou ler aqui. Assim, fixando os olhos, não naquilo que se vê, mas no que se não vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Então, a sua dificuldade, ela pode existir, ela pode acontecer. Você pode estar passando por ela. Ninguém está livre disso. Mas uma coisa é certa, quando você tem a certeza de que a sua vida está nas mãos de Jesus, você vai romper, você vai vencer. Você vai vencer qualquer crise, inclusive a rejeição, né? Como nós vimos dos jovens ali. É inevitável que passemos por momentos de tribulação, pois é isso que está lapidando o nosso coração de pedra em um coração sensível à presença de Deus. São as árduas adversidades que nos tornam cada vez mais fortes. Interessante, né? Por quê? Olha o que diz 2 Coríntios 4:8. De todos os lados somos pressionados. Olha essa palavra, hein? De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Talvez a sua vida hoje esteja assim. Talvez você se sinta assim, ó, uma pessoa pressionada, uma pessoa desanimada, uma pessoa desesperançada, perseguida, abandonada. Mas, como a própria palavra nos diz, por mais que você se sinta assim, Jesus, Deus, o Espírito Santo nunca te deixa só. Vou repetir, o Espírito Santo, Deus, Jesus nunca te deixa só. Por mais que você ache que não tem ninguém perto de você, Deus está aí à sua disposição. Jesus está aí, através do Espírito Santo, dentro de você. É só clamar por Ele. Amém? Que em meio às aflições que surgem durante a nossa vida, possamos olhar para Jesus. Não perca, não deixe seu foco se desviar para aquilo que te enfraquece, mas sim para aquilo que te sustenta. Você não pode viver uma vida focada naquilo que está te enfraquecendo. Você não pode ter a sua vida alicerçada naquilo que está te enfraquecendo, nessa dor, nessa angústia. Pegando o exemplo do jovem, quantos anos ele deve ter vivido nisso? Nessa tristeza, porque acordava dia após dia, noite após noite. E dentro dele havia aquele sentimento. Somente com a entrada de Jesus, somente quando ele permitiu que o Espírito Santo entrasse dentro dele e tirasse esse sentimento, somente assim ele vai conseguir ter um futuro próspero, um futuro, né, onde os seus sonhos se tornarão realidade. Porque enquanto ele não tiver isso dentro dele, quando esses sonhos, quando a presença de Jesus não for maior dentro dele, ele só vai olhar a sua fraqueza, só vai olhar a sua luta, a sua crise. Tudo nessa terra passa, mas colocando nossos pensamentos no alto, né, em Cristo, contemplamos algo muito maior do que a gente pensa. Amém? Jesus também hoje nos convida a confiar nele, a apresentar diante dele tudo aquilo que nós temos, tudo aquilo que nós somos, que em meio às circunstâncias conflituosas, em meio às crises, talvez haja no seu interior, né? Você tenha andado com a sua cabeça cabisbaixa, para baixo, com a sua moral baixa, com o entendimento que você não consegue, com o entendimento que você não dá conta, com o entendimento que você é fraco, com o entendimento, igual diz ali, ó, que você não consegue levantar a sua cabeça, você não consegue reerguer a sua vida, você não consegue sair, né, da angústia, você não consegue sair da depressão, você não consegue sair desse poço de tristeza que talvez esteja hoje você vivendo. Eu quero te fazer um convite para que você não desanime, pois é justamente nos momentos mais difíceis da nossa vida que Deus se apresenta para você.
Porque você está em busca de solução, está em busca de cura. Você foi criado, nós fomos criados para ser um vencedor. Nada de ficar de cabeça baixa. Se dando a definição de que você é alguém vencido. Você já imaginou? Você já deve ter visto, né, na sua vida em algum momento, ou de repente você é fanático por isso, né? Não sei, mas cada um tem o seu gosto. Uma final de jogo, uma final de Copa, de um campeonato nacional, né, ou regional, onde você tem 2 times jogando. E aí, o time vencedor, ele sai dali vibrando, né, tira a camisa, roda, né, fica alegre e tal. E o time perdedor, apesar de ser vice-campeão, a maioria deles abaixam a cabeça, a maioria deles se entristecem, se cumprimentam, né? Pô, legal jogar com você, valeu, poxa, não conseguimos, mas somos vice, e etc e tal. A impressão que se dá nessa comparação que eu quero trazer para você é que muitas das vezes nós somos assim. Como nós ainda não nos sentimos vencedores, quando nós ainda não nos sentimos campeões, né? Nós somos aqueles que vivemos as derrotas. E começamos a pontuar em que nós erramos. E focamos apenas naquilo que nós erramos. Deixa eu te falar uma coisa. Deus hoje te chama, independente da sua circunstância, para que você viva de cabeça erguida, como um vencedor. Não foi à toa que ele morreu naquela cruz do Calvário. Foi para que você hoje, ele morreu naquele lugar, para que você hoje tivesse vida. Neste mundo que vivemos, sempre teremos desafios para enfrentar. Isso é fato. Portanto, adquira uma postura de vencedor e não de derrotado. O texto áureo da Bíblia, podemos dizer assim, né? João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso não foi uma derrota. Jesus não foi derrotado naquela cruz. Jesus se fez derrotado naquela cruz, sabe para quê? Para levar com ele todas as suas derrotas, todas as nossas derrotas. Sabe para quê? Para ele ressuscitar. E quando ele ressuscitou, ele levou com ele, né, ele trouxe com ele, né, o título de vencedor. E assim vai ser na sua vida. Amém? Eu te convido agora, a você que pode se ficar em pé, a você agora fechar os seus olhos, refletir um pouco, pensar um pouco, se você tem se sentido um vencedor, ou se você se sente uma pessoa derrotada, uma pessoa em angústia, uma pessoa triste, né? Uma pessoa que sozinho, sozinha, uma pessoa que às vezes tem esse sentimento de rejeição, de que ninguém gosta de você pelas suas, sei lá, pelas suas características físicas, não sei, né? Pela sua forma de falar, pela sua forma de vestir, né? Pela sua cor, não sei, talvez você se sinta em angústia por alguma coisa. Mas hoje a palavra de Deus para você é: não foque naquilo que te enfraquece. Não ponha os seus olhos naquilo que te enfraquece. Ponha os seus olhos em Jesus. Ele te faz vencedor. Ele te fará vencer tudo aquilo que no seu homem interior, como nós comentamos, que dentro de você precisa vencer. E aí as vitórias virão sobre a sua vida. Amém? Então feche seus olhos. Senhor, eu quero apresentar diante de Ti cada vida que nos ouve, cada vida, ó Deus, que está nesse ambiente, cada vida que entende, que compreende, que tem a certeza da sua vitória, Pai. Que nesse dia entendeu que não deve estar focando nos seus problemas, nas suas fraquezas, naquilo que quer tirar dele ou dela a fé. E muitas das vezes vive derrota atrás de derrota. Por quê? Porque muitas das vezes está potencializando dentro de si a derrota, Pai. Mas hoje nós queremos, em nome de Jesus, proclamar o ano aceitável do Senhor. Dizer a Ti, ó Pai,
que nós pertencemos a Ti. Dizemos a Ti, ó Deus, que nós não viveremos mais dias de derrota, porque a Sua vitória é a nossa vitória, Pai. E nós conquistamos a nossa vitória quando Tu ressuscitaste na cruz do Calvário, morrendo pelas nossas vidas, Pai. Por isso, ao se entregar à morte, ao ressuscitar, nós ressuscitamos junto contigo, Pai. E assim nós nos tornamos mais que vencedores. Pode falar o que quiser, pode vir a língua que for, nós levantaremos a nossa cabeça, Pai, e permaneceremos de pé. Que seja assim na vida dessa pessoa, que seja assim na vida desse lar, desse homem, dessa mulher, desse jovem, Pai, que hoje nos ouve e precisava entender essa palavra. Levante a cabeça, em nome de Jesus.